Tá. Então, hoje nós vamos falar sobre como reconhecer uma igreja verdadeira e como também reconhecer uma igreja falsa, essas marcas da igreja verdadeira e da igreja falsa. E nós sabemos a importância de nós congregarmos em uma igreja verdadeira, porque nos nossos dias existem muitas igrejas. E a pergunta que nós devemos fazer: como nós reconhecemos o que é verdadeiro daquilo que é falso? Eu queria estar lendo alguns versículos da Bíblia com relação a isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Em Marcos 13, 22 diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Também Paulo diz em 1 Timóteo 4, 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Em Mateus 24, 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a Bíblia, ela é repleta de passagens e versículos falando para que os cristãos ficassem atentos com relação aos falsos profetas, aos falsos cristos, aos falsos ensinos, às falsas igrejas, às falsas religiões. Jesus, ele fala muito sobre isso. Os apóstolos falam muito sobre isso, e no Antigo Testamento os profetas falam muito sobre isso. E hoje existem muitas igrejas nesse mundo, né? E nós sabemos que nem todas são igrejas verdadeiras. Embora algumas igrejas pareçam com igrejas verdadeiras, elas realmente não são. E nessa live, nós vamos estar discutindo a respeito disso, para que as pessoas possam compreender e possam entender se onde elas estão congregando é uma igreja verdadeira, é uma igreja saudável ou uma falsa igreja. E eu queria iniciar falando uma das marcas da verdadeira igreja, que seria que a verdadeira igreja, ela tem como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras. Então nós vamos começar pela Bíblia. O ponto de partida da nossa fé e o ponto de partida da verdadeira igreja. Então, a verdadeira igreja, ela tem como fonte de autoridade em questão de fé e conduta somente a Bíblia. E as falsas igrejas, conhecidas como seitas, elas adicionam outras fontes de autoridade, como livros escritos por seus líderes, ou revelação de anjos, ou tradições que colocam no mesmo nível da Bíblia e acima da Bíblia. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, sobre a Bíblia ser a nossa única regra de fé. Quem quiser começar, pode estar falando. Pode falar? Pode. Então, tem até seitas, né? Que a gente tem que perceber? Que, tipo assim, tem algumas seitas que elas vão dizer o quê? Não, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, mas não só a Bíblia, né? Se você perguntar, vocês acompanham a Escritura, lê as Escrituras, a igreja de vocês é firmada na doutrina da Escritura, eles vão falar sim, né? Só que vão acrescentar algo, que também está errado. E por outro lado, também tem aqueles que falam, não, a nossa igreja segue a Escritura, a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, só que não toda, né? Igual algumas partes eles excluem, não ensinam para os membros, algumas práticas deixam de fazer, o que também está errado, né? Porque se a igreja de Cristo é realmente de Cristo, ela faz tudo aquilo que Cristo ordenou, né? Todos os mandamentos. O que a gente vê nas seitas, né? Na maioria delas, ou acrescentando, né? Que eles falam que não é a Bíblia, mas
os escritos do profeta, ou a revelação do profeta, ou então reduzindo, né? Fala, não, é a Bíblia, mas essa parte aqui não, a letra mata, não sei o que tem, essas coisas. E aí, X? Bom, ó, legal. Bom, primeiro, o pessoal que está assistindo, né? É importante saber que nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Aí muitas pessoas perguntam, mas a Bíblia foi escrita por homens. E é importante lembrar que a própria Bíblia, ela menciona que estes homens, eles foram inspirados, né, pelo bondoso Deus, né? E através do Espírito Santo. Então, há muitas coisas na Bíblia que ela demonstram que ela é a palavra de Deus, que ela é o poder de Deus e inclusive para, né, para aqueles que creem, né? Que infelizmente nós sabemos que muitos não vão crer, né? Ainda que ela esteja lá, né? O que tem que acontecer é que o evangelho ele tem que ser pregado e essa pregação ocorre através da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Aqueles que creem, eles serão libertos e aqueles que não creem, né, vão ser condenados. É o que diz a palavra de Deus. Né? O que nós podemos ressaltar em relação à palavra é que nós vemos que hoje tem muitas igrejas que ainda negam essa verdade, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Eles colocam muitas outras coisas a mais do que a Bíblia realmente diz, né? Nós podemos citar várias coisas como água ungida, né? Lenço ungido, sangue nos umbrais, coisas que as igrejas atuais, né? Elas têm usado que a Bíblia não demonstra que nós devemos fazer. Então, isso tudo é do fruto do neopentecostalismo que iniciado lá nos anos 60, né, que trouxe isso para dentro da igreja e aí acabou se tornando o que nós estamos vendo aí hoje no Brasil e em alguns lugares também no mundo. É uma aversão de pessoas querendo ir para a igreja devido a esses falsos ensinos. A partir do momento que você ensina o que realmente é a Escritura, o que é a palavra de Deus, a pessoa ela se agarra com Deus e ela tende a amar Deus cada vez mais. Eu queria, de repente, fazer uns exemplos, né, para nós entendermos de seitas que, além da Bíblia, eles têm outros manuais de fé. Você pega a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles dizem que acreditam na Bíblia, que seguem a Bíblia, mas também que seguem os escritos da profetisa Ellen White. Então, não é somente a Bíblia, é a Bíblia, mais os escritos da Ellen White. Temos também os Mormons. Os Mormons, eles seguem a Bíblia, mas também o livro dos Mormons, escrito por José Smith. Então, não é somente a Bíblia. Temos também os Testemunhas de Jeová, que eles dizem, além da adulteração bíblica da Bíblia deles, né, que é atualizada em todo momento, eles também seguem os livros da Sentinela e da Torre da Vigia. Então, dentro dessa linha de seitas que adicionam fontes além da Bíblia, nós temos algumas dessas seitas, que eles usam a Bíblia, mas também usam outros livros, outras revelações além da Bíblia. Também temos aqui, conforme eu falei, revelações de anjos. Então, tem religiões que nasceram por revelações de anjos. E uma dessas religiões é o islamismo. O Islã, ele nasceu com a visitação do anjo Gabriel no ano 610, que revelou o Alcorão para Maomé. Então, o islamismo é uma revelação do anjo Gabriel para ele do Alcorão. E Paulo diz que mesmo que o anjo venha do céu e nos pregue algo que vai além do que já está escrito, seja anátema, seja maldito. Mas no Islã, não. Eles aceitaram a revelação de um anjo, né, que na verdade nós sabemos que não tem nada de anjo. Nós também temos a respeito das tradições, como fonte também de revelação. No catolicismo romano, a Igreja Católica Romana, eles não seguem somente a Bíblia. Eles seguem a Bíblia, a tradição da Igreja e o magistério da Igreja.
que é os líderes, que são os documentos papais. Então, quando nós pegamos também a Igreja Católica, nós percebemos isso, a Igreja Católica Romana, que eles dizem crer na Bíblia, mas não somente na Bíblia. Então, as revelações do Papa, os escritos do Papa, têm o mesmo valor que a Bíblia. E também a tradição. Aquilo que a tradição sempre ensinou, mantém-se como verdade, mesmo que não está na Bíblia ou que contraria a Bíblia. Então, nós temos diversas religiões que seguem, além da Bíblia, outros parâmetros, outros documentos, outras revelações. E todas essas igrejas que se dizem cristãs, mas que vão além do que está escrito na Bíblia, elas não são consideradas igrejas verdadeiras. São todas igrejas falsas. A verdadeira igreja é aquela que mantém somente a sua fé no que está escrito na Bíblia. Ok? E algo que o Ícaro falou, achei interessante, porque também muitas igrejas evangélicas hoje afirmam crer somente na Bíblia. Mas quando vão lá pregar no púlpito, pregam só um versículo. Não pregam o texto inteiro. Porque o versículo está em acordo, mas o contexto está em desacordo com o que aquela igreja ensina. Então, tem muito isso também. Dizem crer em toda a Bíblia, mas quando pregam no púlpito, pregam somente versículos e versículos isolados. Então, isso demonstra que essa igreja, ela não é uma igreja saudável também para congregar. Igrejas que leem versículos isolados. A respeito das Sagradas Escrituras como única regra de fé. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Pode falar aí. O que eu tinha para falar era isso mesmo, em questão da escritura. Certo. Esse tema, né? Então, essa é uma primeira marca da igreja. Danilo, é importante a gente lembrar que o pessoal muitas vezes comenta, mas a Bíblia foi escrita há 2000 anos. Ainda tem pessoas que falam em atualizar, né, a Bíblia, né? Também. O que é um absurdo, né, para quem está nos ouvindo. A Bíblia, ela, ao mesmo tempo que ela se renova a cada dia, nós temos que entender que quanto mais nós nos aprofundamos e estudamos, mais completa ela se revela para nós. Então, nós não temos que atualizar a Bíblia na linguagem atual dos dias de hoje. Nós temos que mudar a nossa mente em relação aos acontecimentos. Nós temos que estudá-la e amar a palavra de Deus. É isso mesmo. Nós que nos adaptamos à Bíblia, e não a Bíblia que se adapta a nós, né? Nós vemos a segunda marca de uma igreja verdadeira a respeito da cristologia, sobre Cristo. Quem é Cristo nas igrejas? Então, a partir da cristologia, nós conseguimos também identificar se uma igreja ela é verdadeira ou uma igreja é falsa. Então, muitas seitas, elas vão distorcer a pessoa de Cristo. Umas vão dizer que Jesus foi somente Deus e não homem. Outras vão dizer que Jesus foi somente homem e não Deus. Outras vão dizer que Jesus foi um ser celestial, nem homem e nem plenamente Deus, mas um ser celestial tipo um anjo. E todas essas igrejas, religiões, que negam que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, todas elas que negam isso, elas estão negando o que a Bíblia ensina. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre essa doutrina, que nós chamamos da doutrina da união hipostática de Cristo. Só para nós podermos, de repente, orientar os irmãos que estão assistindo, se você nunca ouviu falar sobre a doutrina da união hipostática de Cristo, provavelmente a tua igreja não é saudável para congregar. Porque se você nunca estudou sobre cristologia, provavelmente você não sabe o Deus que você adora, o Deus que você crê. Eu queria, então, dar a palavra aí para os irmãos. Pode falar, Igor. Seu Xisco. Então,
tipo assim, creio eu que a cristologia é uma das doutrinas mais importantes da nossa fé, né? Porque ela fala e descreve quem é o nosso Salvador, aquele que nos salvou. E é impressionante, igual às vezes você também cita, né? E também às vezes a gente acaba conhecendo um ou outro, pessoas que estão há, sei lá, 20 anos na igreja, e você pergunta, né, quem que é Cristo para essa pessoa, e ela fala que Cristo é um anjo, que Cristo é um profeta, mas não, Cristo é Deus, né? Cristo é 100% homem e 100% Deus. Nem menos de um, nem mais de outro, e também não é um anjo, não é a primeira criação de Deus, não é nada, ele é o próprio Deus. O que é engraçado porque a gente vê aqui no próprio Evangelho de João que ele mostra, ele dá esse entender que como se o esforço dele fosse mostrar que Cristo é Deus. Tanto nos outros evangelhos também a gente vê isso. O foco em milagres não é que, tipo assim, a gente sabe que Deus ele pode fazer milagres e Cristo fez aqueles milagres. Mas o foco em si não são os milagres em si, né? Não é que, tipo assim, os milagres eles são um fim em si mesmo, né? Mas pelo contrário, como a própria Escritura afirma, aquilo são sinais, são prodígios, são sinais que apontam para quê? Apontam para Cristo. Mostrando que, tipo assim, aquelas obras que foram feitas por Cristo só podem ser feitas por Deus. Desde curar paralíticos, cegos, enfermos, até perdoar pecados. Porque esse é o poder que só Deus pode ter, só Deus pode fazer esse milagre. Então, essas coisas apontam para Cristo. Às vezes as pessoas leem esses versículos, leem essas passagens, é pregada na igreja, muitas vezes elas pregam nesse contexto, mas no contexto de que Deus vai fazer, ele veio para te fazer isso, e pronto, acabou. Mas eles não olham para esse outro lado, que a Escritura realmente revela, do início ao fim, que Cristo é o Filho de Deus, nosso Salvador, e que ele é Deus, 100% Deus, assim como é homem também. É bom a gente lembrar que nos 66 livros da Bíblia, todos eles fazem referência a um Redentor, né, a Cristo Jesus. Então, a partir do momento em que nós entendemos que a natureza de Deus, né, de Cristo Jesus, como homem e como Deus, nós entendemos que o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. Nós precisamos de um Salvador, precisamos de um Redentor. E muitas pessoas podem indagar, mas Cristo, ele era homem. Só que ao mesmo tempo em que ele foi homem, ele também era o Filho de Deus, ele foi Deus. E nós podemos comprovar isso em vários versículos. Eu até peguei um versículo aqui, um diálogo entre o Senhor e o próprio Cristo, né? Se a gente pegar lá em Salmo 2, no versículo 6 e até o 12, se você tiver com a sua palavra aí, fala que é um trecho que fala sobre o próprio Cristo. Tá? Ele fala: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me diz: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança. Então é um próprio diálogo de Deus com o próprio filho, falando sobre essa importância de Cristo Jesus para nós, como verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo ele foi homem também aqui na Terra. É isso mesmo. Então, uma vez que Cristo, ele é Deus, nós sabemos que somente ele, então, pode ser mediador entre todos os homens e o Pai. Somente ele é o Senhor. Somente Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que há somente um mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo. Então, uma igreja verdadeira, ela reconhece essa divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a mediação somente de Cristo. Então, nós podemos identificar, a partir disso, várias falsas religiões. Você pega na linha do espiritismo. Os espíritas entendem que Jesus foi apenas um homem iluminado, um grande profeta, mas que ele não foi Deus. Mas a Bíblia diz que ele é Deus. Tomé, em sua confissão, ele diz, chama Jesus de Senhor, Senhor meu e Deus meu. A palavra Senhor que Tomé usa ali é a mesma expressão de Yahvé do Antigo Testamento. Então, ele reconhece que o Deus do Antigo Testamento era Jesus Cristo, que era Senhor e Deus. Então, muitas religiões não reconhecem isso. Uma delas é o Espiritismo. Mas outras também. Testemunho de Jeová, Adventista, eles reconhecem que Jesus é apenas um anjo e não Deus. Então, são todas falsas
religiões, falsas igrejas, que não reconhecem a divindade plena de Cristo. E nós também temos no catolicismo romano, porque no catolicismo romano, eles até reconhecem a união hipostática de Cristo, que é totalmente homem e totalmente Deus, a deidade dele. Mas eles colocam outros mediadores. Eles colocam Maria, os anjos, os santos, objetos como relíquias sagradas, também a mediação do Papa, tudo isso com relação à salvação, com relação à mediação. E a Bíblia ela é bem clara, que só existe um mediador, que é Cristo. Então, a cristologia, para nós cristãos entendermos quem é Cristo e permanecermos somente em Cristo, isso também vai trazer uma clareza se a igreja onde eu estou congregando, frequentando, é uma igreja verdadeira. Uma igreja onde você tem lá milhares de mediadores, onde você crê em objetos para perdoar pecados, ou a mediação de homens, nós começamos a perceber que existe algo errado por aí. E eu vou dizer uma coisa, e não é somente também no catolicismo romano que isso acontece, não. Isso acontece na maior parte das igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas. Porque você vê que Cristo é o único mediador. Mas você chega nessas igrejas, quem está mediando a oração é o pastor. Vai lá na frente para o pastor colocar as mãos para receber bênção, para receber alguma coisa. Então há a mediação de homens, igual no catolicismo romano, que é a mediação do Papa, mediação do confessionário do padre. Assim também, muitas vezes, está acontecendo em muitas igrejas evangélicas. Então, se você vai numa igreja que o pastor fica colocando a mão na tua cabeça, derrubando você no chão, você já pode ficar esperto, meu irmão, que ele está fazendo o papel de Cristo. Somente Cristo é mediador. Você não precisa que o pastor coloque a mão na tua cabeça, nem que te derruba no chão. E não somente isso. Nós vamos além das relíquias sagradas evangélicas. No catolicismo, tem lá a roupa dos santos que morreram, os ossos dos santos que morreram, a lágrima dos santos, tem tudo isso. Mas no meio evangélico tem o quê? Tem o óleo ungido, tem o lenço, tem a toalha santa, tem a rosa ungida, tem o sal grosso, tem lá as campanhas, né? Tem a Arca da Aliança, tem os objetos de Israel, candelabro, bandeira de Israel, quipar. Então, você vê que essa parte da mediação, das bênçãos, elas acabaram tirando o foco de Cristo e colocando foco em homens, em objetos e tudo mais. Então, a pessoa hoje, para ser abençoada, irmãos, financeiramente, ela depende de dar o dinheiro dela, não depende mais de Cristo, depende do dízimo e da oferta. Então, você chega em muitas igrejas, ao invés de Cristo estar sendo exaltado, ali é um momento de pregação de culto a Mamon, onde o Deus daquela igreja é dinheiro. Fala-se só em dinheiro, tudo está relacionado a dinheiro, o culto ao dinheiro. Então, as pessoas, elas precisam de se atentar a isso. Qual é o que está no centro da igreja onde você congrega? É somente Cristo? Ou é Cristo e mais alguém? Ou é Cristo e mais algum objeto? Ou é Cristo e o dinheiro? Ou é Cristo e as músicas? Então, a cristologia para nós, a doutrina da cristologia, ela é muito importante. Que ela já vai trazer luz para que você perceba que onde você está, se é ou não uma igreja verdadeira. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa parte de cristologia? Ô Danilo, eu fiz um resumo aqui, né, sobre isso. Por isso que é importante a gente estudar a doutrina. Então, o pessoal que está vendo ou que vai nos ouvir, é importante você estudar e entender como que surgiu esse conhecimento da atualidade, né? Porque muitas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas aconteceram não tem 100 anos. Então, o pessoal às vezes tem costume de seguir o que vem acontecendo, e a gente sabe que não é assim. Muitas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, a própria Bíblia condena. E o pessoal acha que é normal. Sempre fez isso, sempre fiz aquilo. E é normal. Não, mas às vezes tem coisa que Deus abomina, que Deus não aceita. Então, qual que é a importância da doutrina? Eu pontuei aqui, né? A primeira coisa, aberta, né, de temores e insegurança, com respeito em relação a Deus, a gente passa a entender realmente do que Deus se agrada, como que ele nos vê, como que ele enxerga a adoração do homem em relação a Deus, né?
como que nós vemos realmente a Cristo, se nós vemos ele como soberano, como, né, Filho de Deus, como nosso Salvador, como nosso Redentor. Então, essa seria a primeira importância da doutrina. A segunda seria nos ajudar na oração, porque a partir do momento que nós entendemos a importância da doutrina, nós entendemos que é importante orar. Quantas pessoas nem sequer oram, nem sequer sabem a importância da oração? Se Cristo nos ensinou a orar, por que nós não oramos? Então, essa é é a segunda importância. E terceiro, né, ela vai nos ajudar a entender e evitar todo tipo de legalismo, que é o que mais acontece hoje dentro da igreja, né? Muitas igrejas são legalistas, não entendem a justiça de Deus, né? Só entendem parte do amor de Deus, mas não entendem dessa justiça que Deus aplica também no homem pecador e nessas ações que estão ocorrendo, né, dentro dessas igrejas. Então, Deus não aceita tudo, tá? É isso que nós temos que entender sobre a importância da doutrina. Ok. Vou passar então para o terceira marca. A salvação somente pela fé em Cristo. Então, a verdadeira igreja, ela ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, e não pelas obras humanas. Então, isso eu acho que é muito importante, porque nós mesmos viemos de igrejas que ensinavam a salvação pela cooperação com Deus. Então, muitas igrejas hoje ensinam isso, que eles até proclamam, não, nós cremos na salvação somente pela graça, cremos na salvação somente pela fé, mas quando eles vão ensinar que é necessário obras para serem salvos. Então, eles vão ensinar, é necessário o batismo para ser salvo. É necessário dar o dízimo para ser salvo. É necessário fazer vários tipos de obras para ser salvos. E que a salvação, na maior parte das igrejas que nós temos hoje no Brasil, ela é sinergista. O que significa? Que o homem, ele precisa de cooperar com Deus para ser salvo. Ele precisa de ajudar Deus na salvação. Eles entendem que Deus não é suficiente para salvar. No caso, nós cremos na fé monergista, que somente Deus salva. Mas a maior parte das igrejas até falam, não é Deus quem salva, mas nós também precisamos de fazer algo para receber a salvação. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso também, né? Sobre a verdadeira salvação pela fé mediante a graça. Então, sobre a salvação, a Escritura é mais que clara, né? Que é só pela graça somente, né? Em Efésios, Paulo vai dizer isso. E também em Timóteo, eu vou ler um pouquinho para vocês lerem aqui, para quem está acompanhando também ver, 2 Timóteo 1, no verso 9. Paulo vai escrever a Timóteo. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Aí olha o que ele fala. Não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. O que a gente entende? Que a salvação, ela é por graça somente, e ele deixa claro, tanto nessa passagem como em Efésios, que não é por obras. Então, tipo assim, a gente não pode associar nada humano na salvação. Nenhum mérito, nenhum esforço humano na salvação, porque a Escritura mostra e deixa claro que a salvação não é por obras. Porque o que acontece? Geralmente muitas pessoas pensam que, tipo assim, por que você vai para o céu? Por que você é salvo? Aí, quando surge a pergunta ou a dúvida, o que ele pensa, o que ele responde? Eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou salvo por quê? Porque tem ciclano lá que já matou, que já estrupou, que já roubou, e eu não, eu pago minhas contas em dia, né? Eu vou trabalhar todo dia cedo, não chego atrasado no serviço, então eu sou salvo. De algum modo, ele coloca os seus próprios méritos e as suas próprias obras como motivo de salvação. E, inclusive, dentro da igreja. Se você passar, sei lá, fazer uma entrevista pela cidade aí, pelos próprios cristãos perguntando por que ele é salvo, dificilmente se ouvir algum falando, eu sou salvo por causa de Cristo, eu sou um pecador, eu peco todo dia, infelizmente, essa é a minha natureza, sempre vou pecar, mas Cristo morreu em meu lugar
lugar e ele me salvou. Não, a gente costuma ouvir o quê? Eu cumpro os mandamentos, né? Tem os mandamentos de Êxodo 20 lá, então eu não mato, eu não roubo, então eu sou salvo. A gente entende que o quê? Que Deus, ele não faz acepção na salvação. E que a salvação, ela é incondicional. O que significa esse incondicional que as pessoas não entendem? É que Deus, quando ele nos salvou, ele não levou nada em conta. Nada nosso. Obras, méritos, caráter, nada. É por isso que chama incondicional. É que quando Deus nos salvou, ele não viu nada em nós. Até porque não tinha nada em nós mesmos. A Bíblia vai dizer que até nossas obras de justiça são trapos de imundícia para Deus, né? Então, até o bem que a gente faz é ruim. Então, o que acontece? Por a salvação ser incondicional, Deus ele não olha nada. Se eu coloco, por mais mínimo que seja, na teologia, na doutrina, que tem que ter um esforço humano, então a salvação ela deixou de ser incondicional e deixou de ser por graça. Porque ganha um mérito, né? Ganha aquele esforço, aquela obra do homem. O que é uma heresia, o que é um engano, né? Então, a gente precisa entender o que quer dizer a palavra graça. Então, quando nós entendemos que é um favor imerecido, e se nós entendermos mesmo realmente, estiver isso no nosso coração, nós entendemos que ninguém merecia ser salvo. Então, a graça, esse favor imerecido, através do sacrifício de Cristo por nós, nos trouxe essa salvação. Então, a graça é esse favor imerecido. Que quer dizer o quê? Que nós, por nossos próprios esforços, nós não conseguiríamos ser salvos. Todos nós estaríamos sujeitos à condenação. Então, a palavra graça, se nós formos ler ela junto com outros versículos, nós vamos ter ali a questão da eleição. Que Deus ele vai salvar um povo para ele. Que ele já escolheu um povo para ele. E esse povo, ele é um povo que estava condenado pelos seus próprios pecados. Mas pelo favor imerecido, pela graça de Cristo Jesus, ele resolveu salvar um povo para ele, né? Então, nós temos que a graça, ela anda junta com a própria eleição. Então, nós não podemos negar que há um povo eleito para Deus, né, através da graça que Cristo nos salvou. Amém. E quando nós falamos sobre salvação pela graça, sem as obras, muitas pessoas não compreendem. Então eles falam, então eu posso pecar, eu posso viver de qualquer forma. Não. Todos aqueles que realmente foram salvos, eles receberam um novo coração. Então as obras, elas apenas testificam que nós fomos salvos. Mas as obras não nos salvam. Quem nos salva é Cristo, é a morte de Cristo naquela cruz. É a cruz de Cristo quem salva o pecador. E as obras, elas apenas testificam que nós somos salvos, que nós recebemos um novo coração. Então, todo homem só pode ser salvo pela graça de Deus, mediante a fé. E as obras apenas testificam que eles realmente foram salvos. Então, qualquer igreja que ensina que é necessário fé mais obras é uma falsa igreja. O quarto ponto com relação a uma verdadeira igreja é que a verdadeira igreja ela é guiada pelo Espírito Santo. E essa é a verdadeira igreja, que ela busca sempre a orientação do Espírito Santo em todas as coisas, a qual ele nos guia conforme está escrito na Bíblia. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Mas algo que as pessoas não entendem é que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia ao que está escrito na Bíblia. Então, muitas das igrejas que dizem ter o Espírito Santo, elas não têm o Espírito Santo. Né? Olha que coisa interessante. Aquelas igrejas que as pessoas acham, olha, tem o Espírito Santo porque tem o mover, porque tem pessoas tremendo, arrepio, caindo no chão, revelação, profecia. Aquilo que aparenta ser o Espírito Santo, biblicamente, nós entendemos que não é. Porque nada daquilo está escrito na Bíblia. E o Espírito Santo nos guiaria
A verdade, a Bíblia e a missão final do Espírito Santo é a glória de Cristo e não a glória do homem. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco também a respeito disso, porque nós viemos de igrejas carismáticas, que o pastor soprava, caía no chão e profetizava. E aí, quando nós começamos a ler mais profundamente as Escrituras e percebemos que Jesus nunca fez isso, e nem os apóstolos fizeram isso, é, isso talvez pode trazer mais luz aos irmãos que estão envolvidos nessas religiões. Pode falar aí, Ícaro. Então, eu creio que a doutrina do Espírito Santo, né, é uma das mais místicas que tem aí pelas as igrejas no Brasil. Muita distorção, né, muitas mentiras a respeito do Espírito Santo. Eles acham que por ser Espírito Santo, acontece tudo em nome de Deus, né? Tudo vale em nome de Deus, qualquer mover, como você falou, né? Qualquer loucura, né? Tem muitos que, durante o culto, pulam, gritam, sobem nas paredes e dizem que é o Espírito Santo. Quando a gente olha para a Bíblia, igual você falou, qual é o papel do Espírito Santo? É nos convencer da verdade, do juízo, né? Nos convencer do nosso pecado. Então, tipo assim, se o Espírito Santo ele não me leva a crer na verdade e aprender a verdade, não é o Espírito de Deus. Paulo ele vai nos dizer que a nossa fé ela é racional. A nossa fé ela é racional. Tipo assim, não é algo ingênuo, não é algo bobo. Não é porque eu sou cristão que eu não sei das coisas, que eu não sei quem é o Deus que eu sirvo, eu não sei como que deve ser a minha vida como cristão, o que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer e no que eu devo acreditar, que são nas verdades bíblicas, né? Eu queria ler uma passagem aqui que foi o que a gente aprendeu essa semana na igreja, que é quando Jesus fala sobre o Espírito Santo. Está lá em João 16. João 16, verso 12 em diante. Vai dizer assim: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, está falando do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Eu quero dar um foco para isso aqui, ó, porque ele não falará de si mesmo. Qual que é o papel, um dos papéis do Espírito Santo na vida do cristão, né? É apontar para Cristo. Como a gente já falou aqui, Cristo é o centro de tudo, como o Tiesca falou, né? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro que fala de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele deve apontar para Cristo. Como o próprio Jesus falou, ele não fala de si mesmo, o Espírito Santo, ele fala de Cristo, ele fala da pessoa de Cristo. Ele põe o cristão para caminhar rumo a Cristo. Mas não é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê igreja que faz até culto para o Espírito Santo. A gente não vê, né, na Escritura, com os apóstolos, com os discípulos, nenhuma prática de culto ao Espírito Santo. E tem que mostrar o foco central em Cristo, apontar para Cristo. Que não é o que, infelizmente, a gente vê muito hoje, né? Muito esse misticismo, muitas essas práticas até de cunho pagão, né? Infelizmente. E também a obra do Espírito Santo como papel, né, fundamental, ó, é atuar na regeneração. Ele regenera o coração do pecador. Então, aquela história de que muitos acreditam que o Espírito Santo tem como evidência orar em línguas, pular, saltitar, bater palma, isso não é obra do Espírito Santo. Isso, na verdade, são emoções dos homens, emoções que a própria carne induz ali, naquele momento, a pessoa a euforia, né? Sendo que, na verdade, dentro de um culto tem que haver uma decência e um respeito. Porque nós não estamos cultuando qualquer coisa ao vento. Nós estamos cultuando um Deus que é santo, que é justo e verdadeiro e que também nos ama. Mas nós precisamos dar honra a Deus, né, e declarar que Ele é 3 vezes santo. Então imagina, né, hoje o que acontece dentro das igrejas, você chegar e ver uma bagunça, né? O que nós podemos esperar? Será que há realmente uma obra do Espírito Santo ali dentro? De maneira nenhuma. Na verdade, são emoções carnais que induzem o homem a experiências bizarras, né? Experiências estranhas que não procedem. E eu nunca vi na Bíblia Paulo pulando, saltitando, sair rodopiando, batendo palma, nenhum momento, né? Pelo contrário, né? Muitas das vezes Paulo até era questionado pelas suas pregações, pelos próprios bereanos, para ver se realmente o que ele pregava procedia de Deus ou não. E hoje, às vezes você ou alguma pessoa está dentro de alguma
igreja neopentecostal, o pentecostal não questiona realmente se aquilo procede de Deus, porque aceita tudo. E tudo não é bíblico. Nós devemos entender que nem tudo que, às vezes, o seu pastor ou a sua liderança está fazendo provém de Deus. Então, nós devemos analisar, segundo a Escritura, se realmente aquilo é uma obra do Espírito Santo ou se é uma obra da carne. Lembre-se, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça, né, e do juízo vindouro, que está por vir. Então, nós devemos dar honra a um Deus que é santo. E com relação a essa parte do Espírito Santo, para você que está ouvindo, assistindo, poder identificar se realmente é o Espírito Santo ou não. Todas as vezes que algum dom ou que alguma pessoa ela se torna o centro do culto, pode ter certeza que ali não é uma manifestação verdadeira do Espírito Santo. Porque a verdadeira manifestação, mesmo por meio de dons, vai sempre conduzir a pessoa até Cristo. Se você chega numa igreja e o pastor é tido como aquele que tem o poder, como aquele que derruba pessoas no chão, que manifesta sinais, toma muito cuidado, porque provavelmente é uma falsa igreja. Igrejas onde o homem se destaca, onde os dons se destacam, onde tudo se destaca, menos Cristo, não é uma igreja cristã. Uma igreja cristã é uma igreja onde somente Cristo se destaca. Então, quando o Espírito Santo manifestar na igreja, ele vai manifestar conduzindo as pessoas até Cristo. Seja por meio de dons, seja por meio da palavra, seja por meio da oração, mas sempre vai nos conduzir a Cristo. Então, se a sua igreja, Cristo não é o centro, e o centro é os dons, é o poder do pastor, é o óleo ungido, essas coisas, irmão, tenha muito cuidado, porque provavelmente você está em uma falsa igreja. A quinta marca de uma igreja verdadeira é que a salvação não está nela, mas a salvação está em qualquer igreja que professa verdadeiramente Cristo como Senhor e Salvador e mantém a fé nela de acordo com as Escrituras. Então isso é muito importante. Por quê? Porque uma falsa igreja, ela vai afirmar que só ela é a verdadeira e que só ela salva. Ela é o que nós chamamos na teologia de uma igreja que tem a teologia exclusivista. Tudo é a minha igreja. A minha igreja é a única que salva, a minha igreja é a única verdadeira, a minha igreja é a única que guarda a Bíblia da forma correta. Então, quando há o exclusivismo a respeito disso, trata-se de uma falsa igreja. Um exemplo que nós temos isso é a CCB, né, a Congregação Cristã. Por quê? Eles dizem que somente a igreja deles é a verdadeira. Eles chamam a igreja deles de graça de Deus. Eles dizem assim, quando eles evangelizam: vocês precisam de vir para a graça de Deus, mencionando a graça de Deus como se fosse a igreja, e não o Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa sai da CCB, o que eles dizem? Você perdeu a graça de Deus, porque você saiu da nossa igreja. Então, eles entendem que só eles é o verdadeiro, que só o batismo deles são válidos, e isso também acontece em muitas outras igrejas, religiões, falsas religiões, como Testemunhas de Jeová, entre outras. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, sobre igrejas exclusivistas. Então, é importante a gente lembrar, né, que por mais que a gente fale igreja de Cristo, a gente entende que a igreja de Cristo não é uma placa, né? Porque a igreja, ela tem a unidade, né? Então, o que eu entendo? Que a igreja de Cristo são todos os salvos. São todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram unicamente em Cristo como seu Salvador. Vai além de paredes, né? O termo igreja, na verdade, só são aquela junção de pessoas, né? Aquela assembleia, a Assembleia de Deus. Então, a igreja de Cristo é composta pelos salvos. Se a igreja que eu tô, ela alega que ela prega a verdade, não é errado, porque a gente tem que pregar a verdade. Se a minha igreja, ela ensina que a salvação é certa desse modo, eu tenho que analisar como? Segundo a Escritura. A minha igreja diz que é a verdadeira, que é verdade. Tá no padrão da Escritura, tá certo. Agora, se ela diz que só ela é verdadeira por si mesmo, mesmo sem a Escritura, mesmo sem a verdade bíblica, ou sem o Espírito Santo, ou sem a obra de Cristo, aí tá errado. Tá errado. Por quê? Porque
coloca o centro da salvação e o centro da verdade nas paredes, naquilo que o homem mesmo fez. E muitas das vezes até nas doutrinas que os homens criam naquela igreja. Que no caso, é o exemplo da CCD mesmo que o pastor citou. Que tem muita doutrina de homens, poucas vezes é mencionada a escritura, tanto que a forma da liturgia do culto deles é não estudar a escritura antes, não preparar um sermão antes e aplicar para a igreja. Eles falam na hora qualquer coisa que vem na cabeça. Então, tipo assim, lê um pequeno versículo, não estudou o contexto, não estudou o autor, por que fez a carta, por que escreveu aquela passagem, o que ela está dizendo, como aplicar ao nosso dia, isso não importa. Eles leem e na hora que vai falar, fala qualquer coisa com nada, se tem contexto com a passagem ou não, o que é um erro também. Então, tipo assim, eu posso estar na igreja verdadeira? Eu posso estar, e devo estar, na verdade. Mas em que sentido é? Se a igreja ela afirma que ela é verdadeira, só ela unicamente, dentro das paredes ali, não importa a Bíblia, não importa nada, tá errado. Isso é uma seita, né? Que as seitas, elas são o quê? Elas são exclusivistas, né? Porque a igreja verdadeira, ela vai dizer o quê? Não há salvação fora de Cristo. Isso é verdade. A igreja tem que afirmar isso, não há salvação fora de Cristo. Se a igreja do fulano, ela prega errado, eu posso dizer para ele, a sua igreja está errada e a minha igreja está certa. Por quê? Porque a minha igreja ensina que a salvação só é em Cristo. Agora, se eu digo que não há salvação fora da minha igreja, está errado. Não foi minha igreja que morreu na cruz, não foi minha igreja que perdoou nossos pecados. Foi Deus. Então é sempre bom também fazer essa reflexão, né? Pensar sobre isso. Bom, dando continuidade aí, na palavra do Igor, essas igrejas que são exclusivistas, na verdade, elas não entendem, né, quase nada da sua doutrina, né? Então, se nós voltarmos lá atrás e entendermos como ocorreu realmente as doutrinas fundamentais da igreja cristã, nós vamos ver que quase 90% das igrejas que há no Brasil hoje, elas acham que estão andando no caminho certo. Mas é aquilo que nós comentamos anteriormente, né? Tem coisa que Deus abomina de tais práticas que elas estão agindo. Então, se você pegar como que a igreja, né, lá antes de 100 anos, como que a igreja praticava o culto desde o início, nós vamos ver que muitas dessas igrejas não estão praticando. Isso foi o quê? Fruto não posso dizer se é fruto, né? Vamos falar que é um fruto podre, né, da igreja carismática, que foi incluindo certas doutrinas que não são relevantes, não são doutrinas bíblicas. E aí, dos anos 60 aí para cá, né, foram se incrementando coisas dentro das igrejas, que essas igrejas acham que somente as práticas que elas aplicam são práticas que levam à salvação, e na verdade não são. Então pega lá atrás, como que os reformadores ensinavam, como que aconteceu realmente, as discussões se realmente eram bíblica ou não, tais práticas. Se nós pegarmos muitas dessas igrejas que praticam isso, realmente não condiz com as práticas bíblicas que os apóstolos ensinavam. E muitas delas estão andando em caminhos que, infelizmente, estão levando os seus membros, né, os membros das suas igrejas, para um caminho torto. E isso é triste. Então, geralmente, é fácil reconhecer essas igrejas exclusivistas, porque elas não permitem que os seus membros visitem outras igrejas. Então, se você está em uma igreja que o pastor fala, você não pode visitar outra igreja, você não pode ouvir outros pregadores da internet, você só pode ouvir nós, só os pastores da nossa igreja, você pode frequentar somente a nossa igreja, e não pode frequentar outras, ouvir outros pastores. Essas igrejas que dominam as pessoas, elas são exclusivistas. Elas querem controlar a vida das pessoas. Querem controlar por onde as pessoas vão, o que elas fazem, o que elas pensam. Então, isso é muito perigoso. Igrejas que tentam controlar a sua vida e não deixam você ouvir ou frequentar ou visitar outras igrejas. Muito cuidado, porque provavelmente essa é uma falsa igreja. A verdadeira igreja, quando ensina a verdade,
ela deixa os seus membros livres, porque sabe que eles conhecem a verdade. Mas como essas igrejas, elas ensinam um falso evangelho, elas não querem que você estude, faça uma teologia, não quer que você visite outras igrejas e nem tenha contato com outros materiais bíblicos. Então, muito cuidado com igrejas exclusivistas. Danilo, geralmente uma igreja exclusivista, ela não é nem fiel à Escritura. Isso. E muito menos administra, certo, os sacramentos que a Bíblia diz para exercer. E não tem também disciplina eclesiástica, né? Que é importante ter também. Deixa o povo ao léu, assim, faz o que quer, tá tudo certo, tá adorando a Deus e tá bom. Na verdade, não é isso. E isso é tão verdade que é por causa disso que eles não deixam, né? Como eles não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, se uma pessoa frequentar uma igreja bíblica, logo a pessoa vai se despertar daquela falsa religião. A sexta marca de uma igreja verdadeira é que ela é fiel às Escrituras em todas as épocas. Então, a verdadeira igreja de Cristo ela é fundamentada nos ensinos dos apóstolos, registrado nas Escrituras, e rejeita qualquer revelação moderna que não esteja em acordo com a Bíblia. Muitas dessas seitas, elas afirmam ter recebido uma nova revelação de Deus, ou doutrinas secretas reservadas para os últimos dias. A verdadeira igreja de Cristo, ela é constante e fiel às Escrituras, sabendo que Deus já revelou tudo o que precisamos para a nossa fé e salvação. Então, uma igreja verdadeira é uma igreja que mantém a sua interpretação histórica e não faz uma nova interpretação ou tem uma nova revelação. Então, vou deixar aqui uma dica muito importante para vocês que estão me ouvindo. Se a tua igreja não ensina a história da igreja, tudo o que aconteceu durante toda a história da igreja, é porque ela está ocultando alguma verdade para você. Porque a igreja, ela não começou há 10 anos atrás, 20 anos, 100 anos atrás. A igreja, ela começou há 2000 anos atrás, a igreja primitiva. Então, durante 2000 anos, nós tivemos vários grandes homens de Deus. A formação teológica da igreja. E quando se oculta o passado da igreja, é porque a igreja onde você está, ela está em desacordo com a interpretação histórica da Bíblia. No meu caso, eu frequentei uma igreja que nunca falou da história da igreja, que nunca citou um homem da história da igreja, um grande pastor, um grande teólogo, nunca. Sempre ocultou toda a história da igreja. Então, por aí nós já começamos a ver que essas igrejas que ocultam essa história é porque elas estão em desacordo com ela. É porque elas estão tendo uma nova revelação. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco também sobre essa parte. É importante a gente se lembrar, como você falou, a igreja ela não veio 10 anos atrás. A igreja de Cristo, ela tem 2000 anos de história. Surgiu lá em Pentecoste, e desde a morte de Cristo até agora, são 2000 anos. Não é algo que foi criado ontem pelo Joãozinho do YouTube, que está inventando doutrina, não. Durante esses 2000 anos, a igreja teve lutas, teve dificuldades, teve heresias que foram enfrentadas. E o que a gente vê hoje em dia? Por conta de não reconhecer, não estudar o passado da igreja, tem muita heresia que volta à tona, e tem muitas igrejas que defendem até. Tudo aquilo que um dia a igreja lutou no passado, defendeu, hoje em dia é novamente ressurgido pela própria igreja e defendido por ela. Igual, tipo assim, você pega, por exemplo, o próprio Agostinho, né? Que alguns vão conhecer por Santo Agostinho, né? Um dos maiores teólogos aí que muitos consideram. Teve um papel importantíssimo na igreja com a doutrina do pecado original, e hoje em dia o que você vê de gente indo contra essa doutrina, o que você vê de gente que jura de pé junto que a gente nasce sem pecado, a gente nasce puro, de que as crianças são puras, de que até não sei que idade todo mundo é puro, não tem pecado, todo mundo é perfeito. Cara, isso não tem base. E isso já foi refutado há muito tempo atrás. Tipo, não era para a igreja mais estar brigando com isso, não era para mais a igreja estar votando nessa tecla, porque foi algo que já foi decidido, já foi mostrado o que é mentira e o que é verdade. E também eu queria falar sobre o quê? Tem algumas igrejas que falam que a minha igreja tem revelação, mas só que não é revelação
de doutrina, nem de algo novo, né? Porque a Bíblia está fechada. É mais aquela revelação pessoal, não sei o que tem, tá. Do mesmo modo, a Escritura, a gente entende o quê? Que ela é suficiente para tudo, seja na questão de doutrina, da piedade cristã, seja em particular. Porque, lendo a Escritura, o que a gente entende? A Bíblia, ela ensina a nós cristãos, os salvos, a forma mais feliz de vivermos, a Escritura tem base para isso, a forma mais paciente de nós sofrermos, a Escritura também tem base para isso. Então, tipo assim, dificuldade, tribulação, seja o que eu estou passando, a Escritura tem milhões de textos para isso. E também ela ensina a forma mais honrosa de nós morrermos. Então, tipo assim, não tem algo novo para ser revelado. Ah, se eu estou passando algo em relação a dificuldade financeira, ou às vezes enfermidade, algo em relação ao casamento, dificuldade no casamento, não precisa de buscar terceiros para isso. A Escritura, ela já tem apoio para tudo isso. Porque às vezes as pessoas acham que a Bíblia ela só fala de dar dinheiro e de dar bênção. Não, a Bíblia fala sobre piedade, a Bíblia fala sobre a vida no casamento, a Bíblia fala sobre criação de filhos, a Bíblia fala sobre vários assuntos. É um livro extenso e grande, de grande proveito para a nossa vida. Então é sempre bom ter essa noção das coisas, né? É isso mesmo. Acrescentar, Chesca? Não tá saindo som para mim, não, Chesca. Oi, agora sim? Agora tá, agora tá. Tem um capítulo lá em 2 Timóteo, no 4, versículo 3 e 4, ele fala assim, ó, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso traz à luz o que está acontecendo hoje. As pessoas querem ouvir palavras doces, palavras que confortem o próprio pecado dela. Então, quando uma pessoa ela vai numa igreja bíblica e que ouve que ela precisa se consertar, ela fala, não, mas isso eu não vou me consertar, não. O que acontece com ela? Ela pega e muda de igreja. Porque uma vez que a verdade ela está sendo pregada, se a verdade ela não convencer o homem do pecado, esse homem, infelizmente, está condenado. Então, tem muitas pessoas que gostam de estar nessas possíveis seitas porque elas ouvem o que lhe agradam. Elas não ouvem aquilo que elas realmente precisam ouvir. E isso é uma verdade difícil de engolir. Então, as pessoas não estão acostumadas, né, nesse século que nós estamos, a ouvir verdades que realmente elas precisam engolir. Que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender, que ela precisa de um Deus, que esse Deus é Cristo Jesus e que ela precisa se acertar na vida. Se ela não se acerta, então, infelizmente, ela quer ouvir palavras que massageiam ali o ego dela para ela viver supostamente feliz. Mas, na verdade, há um vazio. E esse vazio é um vazio do tamanho que Deus pode preencher, né? Preencher o coração dela. Então, ser fiel à Escritura, hoje são poucas igrejas e, infelizmente, muitas pessoas não querem ouvir essa verdade. Eu queria acrescentar isso. Certo. Por isso é muito importante nós entendermos que a Bíblia, ela é o cânon fechado. Tudo que Deus precisava de revelar a nós já está revelado na Bíblia. Então, não existem mais novas profecias, novas revelações. Então, as pessoas que buscam isso, elas estão andando pelo caminho errado. Porque a profecia final, a revelação final, é as Escrituras, é Cristo. Que nós devemos ir a Cristo para sermos salvos. Então, é isso que o homem precisa conhecer. Essa é a revelação final, essa é a profecia final. Cristo, o Salvador dos pecadores. Mas o grande fato da igreja hoje, ela ter se desviado, é porque ela não é fiel às Escrituras. Ela não é fiel porque ela não conhece. Se eu perguntasse aqui para quem está nos assistindo, quantos livros tem na Bíblia? Muitos não saberiam responder. E quantos no Novo, quantos no Antigo Testamento? Muitos não sabem responder. Se eu perguntasse para você, me explica um dos 66 livros da Bíblia, um só. Me explica um, me fala o que se trata aquele livro.
qual é a mensagem central de um único livro da Bíblia. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e não sabem explicar um único livro da Bíblia. Então, o que acontece? Isso traz a nós que nós realmente precisamos de conhecer as Escrituras. O cristão verdadeiro, para ser fiel às Escrituras, precisa de conhecer a Bíblia. Então, você precisa de ler a Bíblia e estudar a Bíblia por completo. Olha que interessante. Como que alguém que nunca leu a Bíblia por completo pode defender a sua fé? Tem pessoas que dizem, não, mas a minha igreja, mas o meu pastor, e nunca leu a Bíblia. Como que alguém pode defender um pastor, uma religião, uma placa de igreja, se nunca leu a Bíblia? Como que alguém pode frequentar uma igreja sem que nunca tenham lido a Bíblia? É muito importante para nós, e o que eu indico para vocês são Bíblias de estudo. Eu participei de uma denominação religiosa por aproximadamente 20 anos, que eles não aceitavam que tivesse Bíblias de estudo. Eles falavam assim, olha, não tenham Bíblia de estudo, porque se você ter uma Bíblia de estudo e estudar essa Bíblia, vai te confundir. Mas por que eles falavam que ia confundir e a gente era ignorante ainda? Achava, nossa, realmente vai confundir. Porque os ensinos que estavam sendo dados estavam em desacordo com a Bíblia. É por isso que impediam Bíblias de estudo. Porque se você começar a ler a Bíblia e estudar a Bíblia, você vai começar a ver que está tudo errado. Por isso é muito importante você que queira conhecer mais profundamente a Bíblia. Por onde começar? Eu indicaria Bíblia de estudo. E as Bíblias que eu indicaria, você que deseja conhecer mais profundamente as Escrituras, seria a Bíblia que eu mais gosto, é a Bíblia de Genebra. Mas tem também a Bíblia do pastor John MacArthur, tem a Bíblia do Matthew Henry, tem a Bíblia da Herança Reformada, tem a Bíblia da Fé Reformada. Então, essas são uma das Bíblias que eu acho mais importante você que deseja conhecer as Escrituras estudarem. Para você parar de ser enganado. Então, é muito importante isso. Conheça a Bíblia, tenha material de estudo, busque bons pastores e pregadores também para conhecer as Escrituras. Eu também indicaria para você que deseja conhecer mais profundamente também as Escrituras, com pregações, eu indicaria para vocês o pastor Paulo Júnior, o reverendo Augustus Nicodemos, o pastor Marcos Granconato, o pastor Hernandes Dias Lopes, também outros pastores bons, também internacionais, como o pastor Paul Washer, pastor John MacArthur, pastor Joel Bick, são pastores também muito bem conceituados para poder estar nos ensinando as Escrituras. Então, uma igreja verdadeira é uma igreja que é fiel às Escrituras. Esse livro também aí do Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd-Jones, também indico também ele, Dr. Martin Lloyd-Jones, né, já falecido, mas tem muito material bom. Também do passado, Charles Spurgeon, materiais de João Calvino, Jonathan Edwards, George Whitefield, do próprio Agostinho, Martinho Lutero. Então nós temos muita coisa boa também no passado para podermos recorrer. Vocês querem indicar mais algum livro, pastor, alguma coisa com relação a isso? O Sproul. O Sproul. Bom também. Jeffrey Johnson. Quem? O Jeffrey Johnson lá que veio na conferência. Isso. Jeffrey Johnson. Deixa eu ver o que o irmão Vanderlei escreveu aqui, ó. Somos descendentes de Adão. E ele, como nosso representante, junto a Deus, nós herdamos o pecado que Adão cometeu. É o que o Ícaro falou, né, do pecado original de Agostinho, isso, né? Então, nós fomos justificados por Cristo, mas seremos glorificados só na eternidade. Amém, irmão Vanderlei? Então, o sexto ponto é que a igreja verdadeira é uma igreja fiel às Escrituras, rejeita novas revelações e orientam os seus fiéis a buscarem materiais para estudar. Então, se você está numa igreja que o pastor nunca indicou uma Bíblia de estudo,
nunca indicou você fazer teologia, nunca indicou um livro do passado, um livro bom, de boa teologia, histórico. Irmãos, provavelmente você está em uma falsa igreja. E vamos para o último ponto sobre uma igreja verdadeira, que seria uma igreja que é separada do mundo. É uma igreja que bate em cima do pecado, uma igreja que conduz o seu povo a andar em santidade. Eu também posso contar um testemunho em relação a isso, que quando eu frequentei uma outra religião, né, uma outra igreja, eles ensinavam que nós, nas pregações, não deveríamos falar sobre pecado, né, porque as pessoas não precisam de ouvir sobre pecado, mas somente sobre bênção. E quando eu descobri que a Bíblia fala muito mais de pecado do que de qualquer outra coisa, os próprios mandamentos são para mostrar que nós somos pecadores, eu comecei a ter uma luz falando, opa, alguma coisa está errada. Uma igreja que não fala sobre pecado, uma igreja que não busca a santificação da forma correta, porque a santificação não pelas obras, mas a santificação por meio de Cristo, que também era o que ensinava errado. Se você pecar, você agora precisa de fazer obras, precisa de fazer algo para recuperar a salvação, ou para se tornar mais santo, e não conduzir a Cristo, conduzir as obras. Então, mediante a isso, né, o que vocês poderiam destacar sobre esse assunto? Eu vou ler uma passagem aqui lá em Efésios, uma passagem que fala um pouco sobre o papel da igreja, que é muito importante. Na época que eu estava na outra religião também, eu nem sabia que tinha uma passagem dessa aqui na Bíblia, você tem noção também. Olha lá, Efésios 3, a partir do 10, não, a partir do 9, ó, Efésios 3, 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desses séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Verso 10. Para que agora, pela a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que a gente entende? A igreja não é um clube também, né? Não é um lugar que eu só vou lá final de semana, no sábado, no domingo, ou no meio de semana, não sei, um dia que seja, e o resto da semana eu faço o que eu quiser e eu acho como eu quiser. Pelo contrário, é através da igreja que os que são de fora, que os que não são convertidos ainda, eles reconhecem quem que é Deus, sabem como que é Deus, porque sabem que aquelas pessoas, elas são separadas do pecado, elas não gostam de obras de injustiça, que elas gostam de fazer o bem, não que a gente é salvo por isso, né? Mas é importante lembrar o quê? Porque o que a gente vê hoje em dia, o que mais tem, na verdade, a gente vê mais escândalo, mais coisas terríveis, dentro da igreja. Uma hora ou outra aparece uma notícia aí que, infelizmente, alguém matou o esposo, traiu o esposo, fez algo maldoso aos olhos e vai ver a pessoa da igreja, né? Quantos famosos aí do mundo gospel, né? Já não tiveram em escândalos, em notícias horríveis. Tipo assim, a gente entende que essas igrejas não são separadas, né? Tanto pelo ensino, né? Porque se a igreja ela não ensina desde o começo isso, como que as pessoas vão praticar? Porque também tem culpa totalmente os líderes, né? Porque eles não ensinam o quê? Uma vida de piedade, uma vida de santificação, então as pessoas não vão fazer. Eles não podem esperar das pessoas algo que eles não ensinam, né? Então vira o quê? A igreja ela acaba virando um clube, vira um hobby, né? Vira um hobby. Ah, o que você é? Ah, eu sou um cristão. Por quê? Porque eu vou na igreja no final de semana. Pronto, acabou. Não tem nada para acrescentar no reino, não tem nada para acrescentar nas missões, né? Em alcançar mais almas, mais perdidos. Nada a acrescentar. Infelizmente, essas pessoas só trazem prejuízo, né? E desonra para a igreja de Cristo. Isso é Chesca. Tá cortado o som. Tá ouvindo? Agora tá. Tem uma passagem em Mateus 5 que fala que nós somos o sal, né? O sal da terra, né? A luz do mundo. E tem pessoas, tem um pregador até que fala, né, que nós somos o sal, algo que o mundo tem vontade de vomitar. Nós não somos o caramelo. Então,
o sal é para fazer o quê? É para fazer a diferença. E a luz, por quê? Porque nós iluminamos um mundo que está em trevas, em pecado. E se nós não aplicarmos o que a Bíblia ensina, infelizmente nós estaremos na mesma situação em que o mundo. Não adianta nada nós falarmos e não aplicarmos aquilo que nós falamos. E muitas vezes, dentro de algumas igrejas, esses falsos mestres, eles deixam até mesmo de corrigir as suas possíveis ovelhas com medo de afastá-las, né? Ou de perdê-las, vamos falar, financeiramente, por causa de dinheiro. E aí vem um alerta. Uma verdadeira igreja, né, como Jesus nos alertou, de maneira nenhuma aquele que o Pai entregou na mão de Cristo vai se perder. Então, né, se tiver aí algum pastor que vai nos ouvir, ou algum membro de alguma igreja que vai nos ouvir, pregue a verdade. A própria palavra fala para nós pregarmos, né, aplicarmos a palavra da verdade. E se realmente essa pessoa que está dentro da sua igreja ouvindo a mensagem bíblica, ela crer nessa mensagem, ela vai se arrepender. Ela vai se converter dos maus caminhos e ela vai andar em retidão, segundo a palavra de Deus. Então não tenha medo de falar sobre a verdade do evangelho, né? Essa ovelha, ela precisa de você, ela precisa da verdade do evangelho. Ela precisa de Cristo e ela precisa ouvir que ela é pecadora. Ela precisa entender. Não passe a mão na cabeça, né? Até tem um relato de um determinado pastor que ele fazia, né? Ele era exclusivista, ele passava a mão na cabeça de uma certa pessoa porque ela tinha muito dinheiro e não agia com o mesmo peso em outros irmãos que não tinham condição financeira, né? E esse irmão que tinha dinheiro continuava no erro. Então não adianta. Você tem que corrigir, segundo a Escritura, qualquer tipo de erro. Se você não corrige, a alma dessa pessoa ela está indo para o inferno. E esse é o maior problema hoje em dia desses falsos mestres, deixar que os membros caminham a largos passos para o inferno. Então é por isso que essa sétima marca, que é uma igreja separada do mundo, separada da influência do pecado do mundo ou da moda desse mundo. A igreja, ao invés de se separar, buscar a santidade, buscar fazer conforme está escrito na Bíblia, muitas igrejas hoje estão aderindo às modas desse mundo. Então você vê que muitas igrejas estão se dobrando ao que a moda gospel tem influenciado. Então hoje muitas igrejas se tornaram uma casa de show. Você vê que luzes, fumaça, igrejas com as luzes apagadas, igrejas pretas, todos esses tipos de coisas para atraírem as outras pessoas. Então, nós devemos tomar muito cuidado para nós não fazermos isso com a igreja, para nós não mantermos essas coisas mundanas dentro da igreja. Tem algumas igrejas, irmãos, que se você acender a luz e tirar a música, desligar a música, a igreja acaba. A igreja só funciona porque está escura e porque fica tocando músicas. Você acendeu a luz da igreja e tirou a música, o grupo de louvor, acabou. A igreja desaparece. Porque é uma igreja que se entregou à moda desse mundo. Então, isso é muito perigoso. A igreja deve se separar. Se ela quiser atrair pecadores, ela deve atrair pela maneira correta. Não por música, não por comemorações, não por campanhas, não por causa de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, não por causa desses eventos, mas por causa da pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser anunciado para que as pessoas, então, possam realmente virem até Cristo da maneira correta. E o irmão aqui, Vanderlei, novamente, ele falando para nós aqui, né, a respeito da disciplina bíblica, o Chesca já tinha comentado, né, que uma igreja verdadeira, uma igreja séria, tem disciplina bíblica, né? Realmente há uma disciplina eclesiástica. Então tem que ser aplicada essa disciplina. Vamos fazer agora as conclusões finais.
Queria que vocês pudessem deixar as últimas palavras aí para aqueles que estão nos ouvindo. Então, o que eu queria deixar, né, por último aqui, é que você que está nos acompanhando, que você possa fazer essa análise, né? Tipo assim, a gente não está aqui para só dizer que a gente é certo ou condenar os outros, a gente está aqui para mostrar a verdade. Então, se você, às vezes, por mais que viu algo que às vezes sua igreja não está certo, isso aqui não é um manual de dicas, né? E nem conselhos para o sucesso. Não, isso aqui é a verdade bíblica. Se tem algum ponto aqui que a sua igreja não é coerente com ele, então a sua igreja não é verdadeira, não é igreja bíblica saudável. Você deve sempre olhar para isso, né? Às vezes deixar de lado, né, os gostos pessoais, amizades, né, desejos, porque isso não importa. O que a gente deve pôr em mente é o quê? O que importa é a nossa salvação. Conselhos aqui e ver se realmente onde você está é uma igreja verdadeira, bíblica ou não. Muito bom. Bom, eu acho que uma coisa importante para nós refletirmos aí também, para todos que vão ouvir, é se perguntar, será que realmente eu conheço a Cristo? É uma reflexão que tanto nós quanto o nosso ouvinte, ele deve se perguntar, eu conheço realmente a Cristo? Será que eu estou agradando a Deus segundo realmente a Escritura diz? Será que eu conheço as Escrituras? Será que a minha igreja, ela prega fielmente as Escrituras? Ou ela coloca outros apetrechos para conduzir o povo até Deus? Nós sabemos que somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, a graça, somente a deusa da glória. E muitas igrejas estão aí, por aí, colocando outras coisas, além da centralidade do culto, né, que deve ser Cristo, colocando várias outras coisas. Então, uma reflexão, será que Deus está agradando de tudo isso? Onde eu estou? Será que Deus realmente se importa ou não se importa? Será que o meu pastor é mais importante do que realmente Deus? Então, as pessoas têm que começar a refletir realmente se isso é importante para elas, porque o Espírito Santo está aí. E ele está aí para fazer o papel dele, né? Que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, antes tarde do que nunca, nós devemos nos arrepender e realmente colocar a cabeça no travesseiro e pensar se realmente a igreja que eu estou, ela procede de Deus ou não. É isso. Então, reflita. Vamos refletir. O que eu também queria deixar de orientação é a respeito da teologia que a tua igreja ela crê. Porque toda igreja, todo pastor tem uma teologia. E qual é a teologia que a tua igreja tem? Então, se você talvez não saiba nem qual é a teologia que o seu pastor crê, ensina, ou o que você crê, provavelmente é porque é uma péssima teologia. E você procurar igrejas mais saudáveis, igrejas teologicamente saudáveis, que têm uma boa teologia. Eu queria, então, novamente, falar essas 7 marcas de uma igreja saudável. Que as 7 marcas seriam uma igreja que tem como única regra de fé e prática a Bíblia. Uma igreja que tem a cristologia correta. Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Uma igreja que crê na salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo dirige a toda a verdade. O quinto ponto. Uma igreja que entende que a salvação pertence a todos aqueles que creem em Cristo e se arrependem. E não somente a uma denominação. O 6º ponto. É uma igreja que é verdadeiramente fiel às Escrituras e mantém a sua interpretação histórica. E uma igreja que é santa, separada das tendências, separada desse movimento gospel nos nossos dias. Eu queria terminar com 2 frases. A frase de Charles Spurgeon, que ele diz assim: não vá
aonde tem um bom louvor, grandes palestras e linda arquitetura. Vá onde o evangelho é pregado. E uma outra frase do pastor Paul Washer: não busque uma igreja mais perto de sua casa. Busque uma igreja mais perto da Bíblia. Então, nós encerramos por aqui. Que essa live possa ter ajudado a todos vocês a entenderem, a compreenderem melhor a respeito da fé bíblica e que Deus possa estar iluminando o coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, Ricardo. Tchau, Chesca. Tchau, pessoal. Tchau, todo mundo. Com Deus. Tchau, com Deus, Tchau. pessoal.